Uma ótima noite de terça-feira, dia 5 de maio. Parece que a gente nem acredita, né? Já estamos nessa altura do ano e tanta dificuldade. E que o Senhor continue te abençoando de uma maneira gloriosa, te dando paz, a paz que excede todo entendimento. Essa paz que o mundo não pode nos dar. Amém, amados? Hoje vamos estar lendo Números, capítulo 14, e na segunda leitura vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1. Durante o dia já fizemos a leitura do Salmo 93, já fizemos a nossa oração, foi bênção. Então vamos estar lendo agora o Números 14. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos se morrêramos na terra do Egito. Ou, se morrêramos neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Por que nos traz o Senhor? Eu repeti que eu estou estranhando demais esse óculos, amados. Meu Deus. Vamos voltando, versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia
e numa coluna de fogo de noite. E, se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. E até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Amados, nós vamos ler só até aqui, porque esse capítulo ele tem 45 versículos, se eu não estou enganada, isso. E nós lemos aqui esse tópico que vem até o número 25. E me chamou muita atenção, muito, a respeito da intercessão, amados. O quanto a nossa intercessão muda, olha só, muda os planos de Deus com respeito a alguém ou a uma nação, enfim, através da nossa intercessão. Vocês já pararam para pensar? Deus queria destruir. Não tem como eu continuar e não comentar esses versículos, amados. Deus queria destruir nada mais, nada menos que mais de 2 milhões de pessoas. Só homens para a guerra, nós vimos na contagem aqui que nós lemos há uns 3 dias atrás, eram mais de 600 mil homens acima de 20 anos que eram contados para a guerra. Enfim, como eu disse aquele dia, se a gente fosse triplicar, cada homem com a sua esposa e um filho, nós teríamos nada mais, nada menos do que 1.800.000 pessoas. Só que ali não tinha um filho por casal. Até hoje, os judeus, cada um tem no mínimo 6 filhos. Então, era muita gente, amados, até aqui. E o Senhor queria destruir toda aquela gente. E o interessante é que aqui não está dizendo que seria só os de maiores de 20 anos. Deus queria destruir todos, até as crianças. Mas a intercessão de Moisés, aplacando a ira de Deus naquele momento. Senhor, o Senhor já parou para pensar? Olha a ousadia dessa oração. O Moisés dizer ao Eterno, ao Criador de todas as coisas, aquele que conta o número das estrelas, chamando-as a
todas pelos seus nomes. Aquele que pesa em balanças de precisão todas as ilhas, todos os continentes, e ele pesa o pó da terra. É esse Deus, amados, o Deus eterno, o Deus que as nações as tem todas como uma gotinha em um balde de água. Era esse Deus que eles clamavam naquele momento. Senhor, o Senhor já parou para pensar o que as nações irão dizer do Senhor? Gente, é muita ousadia. Para pensar, amados. Que o Senhor os tirou do Egito e não teve como colocá-los na Terra Santa, nessa terra maravilhosa, que mana leite e mel, que o Senhor não conseguiu os colocar ali, mais ou menos assim. O Senhor parou para pensar que o povo vai falar isso? Sendo que ele poderia se orgulhar de dele ter vindo a nação posterior e aquele povo que saiu do Egito morrer ali. Mas Moisés não foi egocêntrico. Moisés teve misericórdia daquele povo, enquanto o próprio Deus está virado a tal ponto de contar, porque Deus sabe, viu, amados? Cada dia da nossa vida que a gente murmura contra Deus, porque quando a murmuração é algo tão descabido contra Deus que está dizendo assim, Deus não pode fazer isso por mim. Deus conta todas as vezes. Ele disse, até que em 2 anos, porque aqui já faziam 2 anos e 2 meses e alguns dias que eles tinham saído do Egito. Em 2 anos foram 10 vezes. Chega, vou matar todo mundo. Mas a intercessão de Moisés fez com que Deus não destruísse aquela grande multidão. Porém, Deus disse assim, olha, tudo bem, não vou destruir esse povo agora. Porém, dos que saíram do Egito, viram os 10 milagres e maravilhas que eu fiz. Ainda que eram ruins, muitos deles, eles não vão ver a terra prometida. Daqui a pouco nós vamos ler que cada dia daquela peregrinação, foram 40 dias, Deus acrescentou para cada dia 1 ano, mostrando que o plano de Deus não era judiar daquele povo, não era fazer com que eles caminhassem 42 anos e alguns meses, não. Seriam só aqueles 2 anos que eles ali espiaram a terra e ali Deus iria conceder a eles. Mas por causa da murmuração, Deus fez eles circular. O que poderia ser apenas naqueles 2 anos, circularam mais 40 anos e alguns meses. Isso está dizendo para mim e para você. A nossa bênção, quem sabe, poderia ter sido para o ano passado, retrasado, não é? O mês passado. Mas como a nossa boca, como diz aquela grande escritora, a nossa boca grande, às vezes ela é até pequena no tamanho, mas interiormente é uma sulapa que não tem fim. Essa boca grande murmura e aí a bênção retarda. A gente consegue fazer isso. Então, amados, que possamos meditar nessa palavra. Não sei se vai dar para a gente ler 2 Timóteo capítulo 1, porém aqui valeu a pena. E amanhã a gente dobra, lê 2 Timóteo capítulo 1 e o capítulo 2. Amém? Vamos meditar nisso. Que a nossa boca grande pode fazer que a nossa bênção vai adiando e adiando e adiando. E às vezes a gente até morre e não recebe a bênção. Sabe por quê? Por culpa da nossa boca. Que Deus te abençoe. É tão difícil falar a exortação de Deus, não é? A gente quer ouvir só coisa boa. Mas é isso que Deus tem para nós hoje. Faça como Davi. Senhor, coloque uma guarda à porta da minha boca. Que ele vai colocar com todo prazer. Se você não der conta, a guarda está lá e ela vai trancar. E Davi diz assim, Senhor, aquilo que pensei, não falei. Pensa só, não fala não. Enquanto você está pensando só, você tem como expulsar.
levar cativo tudo que não presta e falar, sai daqui em nome de Jesus. Mas quando você abre essa boca, o que acontece? Você dá legalidade ao inimigo da tua alma, para que ele trabalhe ali naquilo que você falou. Amados, fiquem na paz do Senhor Jesus e nessa madrugada, em nome do Senhor, vamos ler e orar o Salmo 94. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã, porque na madrugada é na manhã. E eu espero que o Senhor me desperte. Que Deus te abençoe.